Isso aqui é o momento de polo elétrico do elétron, já com o fator de giro magnético. E aí a gente já ganhou também a energia de interação, quer dizer, é o que eu tinha falado, a energia de interação magnética devido ao momento de dipolo é menos π escalar d. Então já saiu o menos π escalar d, correto, com a razão de giro magnética G igual a 2. Então isso aí foi um grande resultado na época da equação de Dirac, porque ela mostrava que da redução não relativista saiu o G igual a 2, ele precisava ser imposto à mão. Então o elétron que nós estamos medindo, essa aqui é chamada equação de Pauli. Vou apagar isso aqui, que vocês já viram. Eu posso escrever esse termo aqui como sendo menos μ do elétron escalar B. Lembrando que dentro desse μ já está embutido que a razão giromagnética do elétron é 2. Então essa é a chamada equação de Pauli, que era onde Pauli tinha chegado ao máximo com a introdução do spin. Depois da descoberta do spin, ele colocou essa equação. Então o spin tem essa interação com o campo magnético e essa seria a modificação. Quer dizer, isso aqui seria a equação de Schrödinger sem o spin. A equação de Schrödinger, uma partícula carregada num campo eletromagnético externo. Já era a equação de Schrödinger que dava o átomo de hidrogênio, por exemplo. Só que o átomo de hidrogênio, o A é zero, e esse aqui é o potencial do próton, né? O potencial do núcleo atômico. Então, isso aqui é a equação de Schrödinger sem spin. Pauli, então, introduziu o efeito do spin, que vai para o campo magnético. Ou seja, aquilo que a gente chama de um efeito não mínimo, né? Não está com potencial. A carga, ela percebe o potencial. O spin percebe o campo. Então, essa é a equação de Pauli. E com a razão giromagnética correta. Pauli chegou aqui. Então, vamos dizer, o passo avante que Dirac deu foi quando ele escreveu a equação dele, relativista. E aí viu que a equação relativista ele pedia espinor de 4 componentes, aqui nós temos um espinor com 2 componentes, né? É o espinor de S3, quem domina aqui é o espinor relativisticamente forte, a parte superior do psi, o que já foi embora, porque era de ordem V sobre C, a equação dele da guia já foi substituída. Então, esse Ki aqui, ele é um Ki1, Ki2, perdão, Psi1, Psi2. Ela é um espinor não relativista. Então, a equação de Pauli ficou aí. E Dirac falou, não, essa equação ela é apenas, vamos dizer assim, o rabinho de equação mais completa. Ele pegou a equação de 4 componentes dele e viu que a razão giromagnética saía daí. Então, esse foi um grande sucesso aí da equação de Dirac. Um dos grandes sucessos, como a gente já falou, além da previsão do pósitron, depois a incorporação do momento magnético, do monopolo magnético, mais também depois a previsão do antipróton. Depois Dirac fez aquele paper, né? Eu acho que foi a Nobel Lecture dele. A Nobel Lecture dele de 33 foi do A Theory for Electrons and Protons. Vocês podem ver esse trabalho, que é uma complementação boa em Dirac. Você tem a Theory of Electrons and Protons. Né? Se alguém não achar, eu tenho o PDF dela, do Lecture, 1933. Então, com a equação, né, 33 já se tinha até descoberto o pósitron, né, além do paper dele de 31, já se tinha descoberto o pósitron também, então ele faz uma teoria unificada, e aí nesse paper ele fala claramente da previsão do antipróton, que apareceu depois em 1956. Então, essa é, vamos dizer assim, a escadinha, né, de reduções que a gente pode fazer na equação de Dirac para poder chegar na equação de Pauli. Tá? José, qual é na época do Pauli, quando foi colocado esse μ B? Sei. O que foi visto ali assim? Isso foi feito mais ou menos em 1927? Essa equação de Pauli é de 27, exatamente. A equação, quer dizer, com a descoberta do spin 25,
né, Pauli acrescenta esse termo aqui, então aí passa isso tudo que se chama a equação de Pauli, é de 1927, que é quando Dirac ainda não tinha a equação dele, a equação de Dirac um ano depois, porque justamente em função da equação de Pauli, Dirac percebia que estava faltando alguma coisa. Por que Pauli colocou aquela equação postulando que o G é igual a 2? Quer dizer, a questão do Dirac era que o G não deveria ser postulado. Da mesma forma que ele já estava entendendo o spin do elétron, ele achava que aquele G não deveria ser colocado à mão, ele deveria ter uma ligação com o spin do elétron. Então, quando ele faz a teoria relativística para o spin, ele automaticamente resolve o problema do G. Tem 28. São os dois papers de 28. O paper da equação de Dirac são dois papers. Então, o primeiro paper, né, e depois tem o segundo paper, todos os dois, divide em dois trabalhos maiores, os dois papers de 28 sobre a equação de Dirac. Mas aí o que ele tinha em mente, quando ele falava lá no CPT, é que a equação de Pauli deu a ele a inspiração para compreender que algo estava faltando. Então ele percebeu, quando o Pauli colocou o G igual a 2 na mão, ele falou, não, a mão não pode ser. Isso é uma propriedade fundamental da partícula. Isso deve ser resolvido de uma maneira, deve estar embutido em alguma coisa. Como a equação era não relativística, o que Dirac pensou, vamos então olhar a extensão relativística dessa equação. E aí ele construiu a extensão relativística juntando as equações de Weyl, né, para poder formar o outro. Aí ele percebeu que a questão era a massa do elétron, ele juntou três propriedades importantes, né, que era a massa, o spin e a razão giromagnética. Então ele percebeu que a relatividade unia tudo. Esse é o cenário em que ele se colocou para resolver uma questão. Já que ele resolveu uma questão acertando três, né? O Pauli, o G igual a 2 já era nas medições da época? Era. Já sabia que o G tinha que ser 2. É por isso que o Pauli falou, ó, é aquilo, só que colocando o G igual a 2. Porque já sabia que a razão giromagnética era 2, por causa do experimento de Stern-Gerlach. No experimento de Stern-Gerlach, o que você mede são justamente os dois níveis de splitting, né, devido ao campo magnético. E aí o valor apontava que não podia ser simplesmente H cortado, né? Então, se você pegasse isso aqui, E sobre 2N vezes o spin, que é H cortado sobre 2 sigma, esse fator aqui tinha um fator 2. Então, se percebeu que tinha que colocar um 2 aqui para poder cancelar esse 2 e dar exatamente o magneton de Bohr. A experiência do Stern-Gerlach, ela dá exatamente uma medida do magneton de Bohr. E aí, mas o magneton de Bohr, aí apareceria aqui um E sobre 4N, não é sobre, aparecia EH cortado. Se fosse isso, né? Quer dizer, E sobre 2N vezes o spin, apareceria um fator 4. Então, você faz? Coloca um fator 2 aqui, cria a noção de um fator giromagnético, uma razão giromagnética, e cancela esse 2 aqui, e aí reproduz o magneton de Bohr correto. Aliás, né, tem uma história interessante que eu não sabia, nunca soube dessa história, que é meu colega romeno aí, que é professor da Rural, o professor Ion Vantia, ele falou que o magneton de Bohr, na verdade, tem um crédito também dado que a gente não conhece, mas foi dado a um físico romeno. Um físico romeno chegou ao magneton de Bohr contemporaneamente com o Bohr. Não está dizendo que o Bohr pegou, porque ele nem mandou o trabalho para o Bohr, mas o Ion falou que, tem até o nome do cara, eu vou perguntar ao Ion depois, mas que esse professor da Romênia, ele também, na mesma época, ele chegou ao magneton de Bohr. Essa combinação aí que dava energia magnética. Bom, muito bem. Então, isso aí fecha. Você acha que quando o Dirac quis botar a parte relativística, a sacada dele estaria em botar os quatro... as quatro componentes. As quatro componentes. E Dirac percebeu que o spin relativista não podia ser aquele spin de duas componentes. Porque, na cabeça, qual era o problema de Dirac? Era a massa. E ele compreendeu que a massa na relatividade pedia as duas steralidades. Para juntar os dois wires. Como a gente construiu aqui no curso. A gente fez exatamente o que estava no caderninho de rascunho dele. Que é, pega a steralidade left, steralidade right, todos os dois dão E2 igual a P2C2. Aí quando você junta, bota a massa, acopla os dois, você ganha 2 igual a P2C2 mais M2C4. Então, para ter a massa do relativístico, para ter a massa com a relação relativística entre energia, momento e massa, ele percebeu que eu precisava do left to right, ele percebeu que tinha que ser um espinor com 4 componentes. E daí saiu tudo.
Mas ele não sabia que nessa época, ele não estava fazendo isso com base no grupo de Lorentz, ele estava fazendo isso na questão da massa. No fundo, ele estava rodando lá nos circuitos dele, era o grupo de Poincaré. Mas o grupo de Poincaré só foi, as representações de Poincaré só foram construídas em 1938 por Wigner. Grupo de Lorentz, 36, 37. Então, tirar que ele viu tudo, mas assim, de uma maneira mais intuitiva, né? Quer dizer, a questão dele era a massa do elétron e a carga, né? Mas, sobretudo, para poder formar o elétron relativístico, ele precisava ter a massa relativística, naquela relação, E2 igual a P2, C2 mais N2, C4, então ele viu que precisava botar 4 componentes. E aí, é isso aí que foi a porta de abertura para tudo. Tá legal? Então, você viu que as quiralidades, ele entendeu que as quiralidades... Entendeu. Uma coisa interessante que os últimos trabalhos que o Salan fez em vida, né, sozinho, até porque ninguém embarcou na onda dele, que foi o trabalho do papel da quiralidade nos sistemas biológicos. O Salan fez 2 papers bem interessantes, um pouco antes de morrer. A gente até orientei a tese do Álvaro Ferreira aqui, o Álvaro fez um estudo disso, eu tenho a tese dele, não está, infelizmente a tese dele não está ele perdeu o arquivo, o Álvaro é muito aloprado, perdeu o Álvaro Nogueira, não, o Ferreira, a gente até brincava, chamava ele de Álvaro Negão. Ele ficou professor no ensino médio, não quis fazer o doutorado, ele se dedicou ao ensino, mas a tese dele foi em cima dos trabalhos do Salan. E é interessante que isso está muito agora na moda, a questão da quiralidade nos sistemas biológicos, né? Entender essa estrutura Wright, né? O enrolamento Wright das proteínas do DNA. O Salan tentou trazer para a biofísica, né, essa discussão dos aminoácidos Wright e dos açúcares leve, essa quiralidade, né, que os sistemas biológicos apresentam. Ele trouxe isso e falou: a interação eletromagnética preserva a paridade, ela não quebra a paridade. Então, o eletromagnetismo não gera quiralidade, mas o eletromagnetismo está unificado com a interação fraca. A interação fraca viola a paridade. Então, na interação fraca, o neutrino é left, o antineutrino é right. Então, na interação fraca, talvez os sistemas biológicos que quebram que têm essa atividade ótica bem definida, né? Polarizar para a direita ou polarizar para a esquerda, isso seja uma herança da unificação eletrofraca. Então, o Salan ele tenta relacionar isso com o fato de nós sermos bombardeados, né, por neutrinos constantemente. Cada centímetro, quer dizer, o fluxo de neutrino na Terra é da faixa de 50 trilhões por centímetro quadrado segundo. Quer dizer, a gente tem neutrino vindo do espaço, e tem, claro, também os geoneutrinos que são produzidos no centro da Terra e que vêm em fluxo de neutrino do interior da Terra, devido à radioatividade das camadas inferiores, e neutrinos provenientes do Sol, né, do cosmos. E esses neutrinos, tem um fluxo de neutrino aqui na Terra, na faixa de 50 trilhões por centímetro quadrado segundo. Então, o Salan pensa que ele lança essa ideia de que talvez os neutrinos pudessem ser responsáveis por essa quebra de paridade, né, por essas atividades óticas dos açúcares left e dos aminoácidos right, do enrolamento do DNA. Segundo eu soube agora, uma pessoa que trabalha em medicina mesmo, né, que faz pesquisa em medicina, que está bombando muito na literatura de medicina. Como buscar a origem, quer dizer, tentar ver isso com fármacos, questão de cura de doenças, por exemplo, como câncer, né? Tentando mexer na quiralidade. Então, isso aí é uma coisa que, quer dizer, a quiralidade deve ter um papel mais fundamental ainda do que simplesmente gerar a massa do elétron. Então, na próxima aula... Você diria, só assim como Einstein colocou a velocidade da luz, aquela coisa que não era o trem... Invariante? Ele puxava o trem da luz. Você ficava lá na luz, ficava em cima do trem, né? Você acha que a questão deles ali foi a quiralidade? A quiralidade é importante, sem dúvida. Seu proporcional à invariância da luz. O paralelo. Sim, é a primeira consequência da invariância da luz. Porque da invariância da luz a gente tira a representação não trivial mais simples do grupo de Lorentz, essa representação aqui é a quiralidade leve. Depois, a próxima representação que nós construímos é 0,5, que é a representação de quiralidade Wright. Então, da mesma forma que a velocidade da luz define o grupo de Lorentz, essas representações são a base das representações. A partir dessas 2 representações, nós construímos todas as demais representações do grupo de Lorentz. Então, a velocidade da luz é um alicerce, já
fazer o grupo de lógica, fazer a invariância relativística, e essas duas representações são o alicerce de todas as demais representações. Então aqui eu tenho o nível da representação, eu já encontro a quiralidade left e a quiralidade right. Então a quiralidade left e right, elas estão na base das representações do grupo de lógica. Toda e qualquer representação vai ser obtida a partir delas por produtos tensoriais. Então eu acho que a quiralidade nesse sentido tem um papel singular. Certo? E na próxima aula, próxima aula vamos fazer Majorana não relativístico, que é uma situação não é tão simples assim. O fato de ser Majorana não relativístico vai complicar um pouco. E depois vamos fazer na próxima aula para nós para abrir a porta da teoria de campo. Tá? Próxima aula eu vou marcar. Essa semana certamente não vou poder, que dia 20 eu tenho que ir em Petrópolis, sábado que vem, a semana eu estou fora. Aí eu vou marcar o dia 20, ou dia 27, que é o último sábado, como estava previsto no programa, a gente ia acabar o curso dia 27, ou então eu marco durante a semana uma noite, gravo e vocês depois recebem o e-mail já comunicando a disponibilização da aula. Tá? Mas eu vou tentar fazer dia 27, eu não me lembro se dia 27 eu estou com compromisso. Eu vou dar uma olhada. E o curso de teoria de campo sul tem previsão de para quando? Depois do dia 15 de outubro. Primeira metade de outubro vai ser impossível para mim. Vai ser a segunda quinzena. Mas esse curso a gente vai levar ele até o ano que vem. Nas férias vai entrar com ele, depois nas atividades de verão que a gente sempre tem, eu vou manter esse curso. Talvez eu não abra curso de graduação novo esse ano na época do verão. Eu vou manter esse curso como atividade dentro das atividades de verão, mas é a continuação dele. E vou jogar só curso de pós. Tá? Então, vamos ver. Vai depender um pouco do tempo da gente. Mas o grosso já está aqui. Não tem partícula de spin com a quiralidade meio zero com massa. A quiralidade meio zero, puramente quiral, não tem. A gente vai falar na próxima aula, justamente, o Majorana. O Majorana, ele tem quiralidade right também. Mas a quiralidade right dele não é independente da left. Ele tem right, mas só que o right não é independente. Quando eu digo meio zero, ele só tem left, ele não tem quiralidade right, ele não pode ter massa. O neutrino de Majorana tem massa. O neutrino de Majorana é massivo. E ele tem componente left e right. Só que a componente right dele, como a gente já estudou aqui no curso, devido àquela relação, né? Psi left conjugado de carga é o psi conjugado de carga é right. Então, para o spinor de Majorana, o conjugado de carga na parte left, como ele é Majorana, psi C igual a psi. Então, para o spinor de Majorana, a parte right dele existe, não é trivial, ela não é zero. Ela é o conjugado de carga da parte left. Isso define o spinor de Majorana, e ele pode ser massivo. A questão é, então ele pode ter massa? Você pode ter massa, só com a quiralidade left independente, mas não significa que a quiralidade right é zero. Nessa representação aqui não, essa representação, que é a representação dos spinor de Weyl, o psi right é zero. Eu só tenho left. Para o spinor de Majorana, eu tenho right, não é zero. Só que o right não é independente do left. O right é o left conjugado de carga. E aí eu posso colocar massa. Eu preciso ter o right para colocar massa. No Dirac, não. No elétron, o Dirac coloca massa e o left não tem nada a ver com o right. Ele junta duas coisas que não tem nada a ver. No Majorana, não. Você bota massa, mas o right tem a ver com o left. Agora, no Weyl, representação meio zero é puro Weyl. Ela não pode ter massa. Se você tiver só left, não consegue ter massa do ponto de vista relativista. Então vamos apurar isso melhor na próxima aula. Tá? Então por hoje podemos ter vantagem. Como é que você compara o Ministério da Velocidade da Luz, que chama constante, e de ter também essa subdivisão left e Vamos right? pensar nisso. Eu nunca me detive profundamente nisso. A vontade desses cursos mais básicos é justamente que a gente começa a pensar mais profundamente nessas coisas. E as tuas perguntas ajudam, né? Que seria do meu curso se não tivesse as perguntas de Dória. Tá bom? Você quer pra gente... Essas coisas a gente vai, assim, às vezes a gente vai passando um pouco por cima, batido. Eu nunca refleti assim, nunca pensei assim, parei para pensar, o C está aqui, o left, o right está aqui. Vamos começar a pensar nessa questão, vamos aprofundar essa ligação aí. Por isso a gente precisa dessas coisas para entender, por exemplo, a questão dos spin. Se eu tivesse que falar assim, o mais profundamente possível, o que é spin? O que é spin? O que é spin? Se fosse uma criança te perguntasse o que é spin, o que você responderia? Eu responderia assim, você vive, você sabe o que é espaço?
Não, Sabe o que sei, é mas tempo? Se a criança me perguntar, não, realmente, acontece no ensino médio, a gente não está dando os orbitais atômicos, a gente bota aquele átomo e tal, aquela flechinha, tudo bem, aquilo é uma representação, mas o cara, mas da onde vem isso? Aí alguém diz, o elétron está rodando, e aí ele ganha um momento angular intrínseco, essa coisa que não existe, um ponto rodando, né? Que coisa legal. Mais abstrato do que isso, impossível. Se alguém acha que respondeu a pergunta dizendo que o ponto está rodando, aí viajou, né? Então, o que é o spin? A gente pode perguntar, vamos pensar, o que é a carga elétrica também? Carga elétrica é uma resposta a quê? Carga elétrica é uma resposta de uma partícula, vamos dizer, um campo elétrico, ou ela gera um campo. O que é o spin? Então a gente tem que pensar, a partícula vive onde? Ela vive no espaço e no tempo. O fato dela viver no espaço, isso mostra que a partícula, ela reage, o spin é uma propriedade, vamos dizer assim, intrínseca, que todo objeto fundamental tem de perceber as rotações que você faz no espaço. Então, isso é uma coisa que é nata da partícula, como é nata a carga elétrica. Só que a carga elétrica, ela não nasce. Porque a gente, por exemplo, a gente assimila, eu também tenho essa questão, por causa que eu dou aula no ensino médio. Então, eu fico com essa questão também. A pessoa absorve muito mais facilmente a noção de carga elétrica. Então, a carga elétrica está, de uma certa maneira, carga mais, carga menos, de uma certa maneira, o garoto do ensino médio incorpora. Então, tem carga mais, tem carga menos, cargas iguais se referem, cargas sinais diferentes se atraem. Isso já fica meio assim, um pouco senso comum para eles, quase. Mas quando você entra com o spin, você diz, o spin é como se fosse uma carga elétrica. Só que ele não responde a essa situação de cargas iguais se atraem e diferentes se referem. O spin ele é uma propriedade, da mesma forma que a partícula nasce, ela tem uma massa, ela tem uma carga. Quando ela nasce, ela também adquire um spin. Agora, o que é o spin? O spin é uma propriedade da partícula. Ela nasceu no espaço e no tempo. O fato dela estar vivendo no espaço e tempo faz com que ela possa perceber rotações que você faça no espaço. Se você pegar essa partícula e rotacionar essa partícula, ela tem uma propriedade que vai fazer com que ela perceba que ela rodou. Se você pegar uma partícula escalar e rodar, ela não vai ver nada. Mas se você pegar uma partícula com spin e rodar, é como se dissesse o seguinte, se olha no espelho. Então, se você uma partícula, se o elétron se olha no espelho, ele se vê. Ele vê a massa e vê a carga. Mas se ele se olha no espelho, você faz uma rotação no spin, ele vai perceber que ele não está na mesma posição. Então o spin é uma resposta e as partículas, vamos dizer, que as partículas fundamentais, né, tem uma resposta que elas dão a modificações a alterações que você faça no espaço e tempo. Mais especificamente rotação. Mais especificamente rotação. Você poderia dizer, claro, que o corpo macroscópico, o spin tem uma outra interpretação. E o spin, sim, é um momento, vamos dizer, interno. Então, se você pega uma bola, roda, então a partícula adquire spin pela rotação, né, interna dela. Ela está rodando em torno do próprio eixo, ela não está rodando em torno de um eixo à parte, que seria, vamos dizer assim, o momento angular. Ela está rodando em torno do próprio eixo. Mas a gente poderia pensar dessa forma, né? Quer dizer, se você pensa no spin, é uma propriedade nata da partícula pelo fato dela viver no espaço-tempo. O fato dela viver no espaço-tempo já confere a ela a propriedade do spin. E essa propriedade faz com que ela perceba, né, modificações que você faça no espaço-tempo. Isso é como definir carga com uma capacidade de notar campos elétricos. Isso, né? exato. Definir massa com capacidade de Eu notar campos. também já pensei assim, mas aí a gente está jogando o problema, no fundo está campos, né? enganando. Eu prefiro pensar, estou agora com uma menina de iniciação, de Provoca, de pré-iniciação científica, e eu estou trabalhando essa questão com ela. Eu estou conseguindo chegar com ela nas matrizes de Dirac. Então eu estou querendo ver se eu consigo gerar um materialzinho, assim, uma maneira menos qualitativa, né, menos hand-waving, de explicar o spin. Eu quero ver se eu consigo, para um garoto de ensino médio, que saiba apenas polinômios, né, sabe mexer, levar quadrado, levar a terceira potência e tal, e que saiba mexer com matrizes 2x2, aí ele percebeu o que é o spin. Então, poder, na aula de química, o cara sacar bem essa questão do orbital atômico. Eu estou tentando trabalhar em cima disso com essa menina que está no segundo ano da Pedro II, né? Pedro II, Eu te Acho pergunto que eu sei quem é essa menina. sabe quem é, né? nessa direção dele. também. Todas as meninas ele conhece, né? Inclusive a namorada dele. Você conhece o namorado? É, claro, né? Fala, Dória. Tá gravado, hein? Isso. Nessa direção. Se você não soubesse, se você não tivesse campo eletromagnético na tua mão, você saberia o que é carga elétrica, ou saberia o que é spin? Se eu não tivesse campo eletromagnético,
saber o que é carga elástica. Eu não saberia o que é carga elétrica, não. Eu acho que Carga hoje... elétrica não, Quer dizer, espinho. se eu não... eu acho assim. O espinho eu saberia. Saberia? Porque o espinho... Porque se a gente olha o modelo padrão, se você pensar no modelo padrão, na Gênesis, segundo o modelo padrão, não segundo a Marina, nem segundo o Malafaia, né? A Gênesis, segundo o modelo padrão, quando a partícula nasce, ela nasce sem massa, ela nasce sem carga, mas ela nasce com espinho. Então, eu estou falando do tipo aí. O fato da partícula nascer no espaço-tempo, ela já tem esse pecado original, que é o espinho. O espinho é uma propriedade inata da partícula. Quando ela nasce no espaço-tempo, não tem como ela fugir do espinho. Ela pode nascer sem massa, pode nascer sem carga. Isso ela pode adquirir por efeitos. O próprio efeito, o mecanismo de Higgs, né? Quer dizer, quando a gente percebe que o elétron adquire massa pelo mecanismo de Higgs, ele tem um acoplamento de Yukawa com o campo de Higgs. Aí o campo de Higgs vai para o valor, vai buscar o estado fundamental do modelo padrão. E o campo de Higgs, ele define para você um estado fundamental. Nesse momento, o elétron ganha a massa dele e ganha a carga eletromagnética também. Dentro do modelo padrão, as partículas começam sem um atributo eletromagnético. Dentro do modelo padrão não existe campo eletromagnético, existe o campo de SO2 e o campo do U1, que são simetrias que não tem nada a ver com o eletromagnetismo. Depois do mecanismo de Higgs, o SO2 e o U1, o SO2 se quebra e aí o que sobra do SO2, um setor do SO2 e o U1 se combinam para formar o U1 eletromagnético. Então, quando há o mecanismo de Higgs, que tem essa transição de fase, que quebra a simetria elétron-fraca, o elétron ganha massa e se define o que é o fóton aparece a partir daí, e com isso aparece a carga eletromagnética. E nesse momento o elétron já se situa com a carga eletromagnética correta. Aparece a massa, aparece a carga e aparece o fóton, mas o spin já estava lá. Antes do campo de Higgs acertar tudo, o elétron já tinha spin meio, que é a gravidade leve, tinha um elétron com spin meio, que é a gravidade right, os campos de Gauss tinham spin 1, o Higgs tem spin 0, quer dizer, antes você começa com spin, quando você fala de grupo de Lorentz, você está falando de spin. Aí Chico, mas depois é o seguinte, para você dizer, agora só existe aquilo que eu meço. Entendi. Então, o spin existe, mas nunca medir, não existe. Daí, para medir o spin, quer dizer, o negócio ainda está sempre sentado no mi interno. Bom, aí sim, quando você mediu o spin, você pescou o spin com a carga elétrica. Porque você pescou, né? Você pegou o campo magnético, você botou um campo magnético, quer dizer, a partícula, o spin entrou no magnetismo junto com a carga elétrica. Quer dizer, na visão aí da equação de Pauli, né, aí você tem a carga elétrica combinada com o spin, te dá o magnetismo da partícula. Quer dizer, o magnetismo da partícula é função da massa, da carga e do spin. Essas três grandezas fundamentais compõem o magnetismo do elétron. Quando você fecha... que veio a pergunta, né? Se você não tivesse o B e se você não tivesse o E, você saberia que existe um... Você poderia medir o spin de outra maneira, mas claro, aí é uma maneira, não sei se é mais sofisticada ou não, mas você poderia medir o spin pela gravidade. Por quê? Porque o spin se acopla com a torção do espaço. Vamos dizer, se não existisse campo eletromagnético, alguma coisa tem que existir para medir o spin. Se você não tiver nada que exista, você não pode medir nada. Se nada existe, nada mede. Mas vamos dizer que alguma coisa você possa existir. Então, vamos dizer, não existe campo eletromagnético, mas existe gravidade. Vamos dizer que a gravidade seja a interação dominante lá nos tempos iniciais. Você tem a gravitação, ela tem um setor que mede o spin, que é a torção. Então, se a partícula, o spin dela não tem um campo eletromagnético para se acoplar, pelo menos você poderia ver o spin pela gravitação. Quer dizer, a gravitação tem um setor, que é o que a gente vai discutir, que é no curso de eletromagnetismo neutro, né? Que ele tem um setor de torção, que é uma propriedade intrínseca também do espaço-tempo. Tem espaço-tempo que tem espaço-tempo que não tem. A questão é, o nosso universo tem ainda resíduo de alguma torção? Hoje, as evidências de torção são muito pequenas, mas nada impede que o universo inicial tenha tido uma torção. Você pode hoje estar buscando efeitos de torção. Então, a questão é que o spin se acopla com a torção. Então, você pode, por isso que, vamos dizer, se uma partícula neutra tem spin, como a gente está discutindo aqui no curso, né? A gente pegou um campo escalar,
tal, quando derivadas superiores, isso confere a ele a propriedade do spin, o spin se acopla com um campo gravitacional, não pela métrica do campo gravitacional, mas pela torção. Então você pode pegar o spin sem precisar ter efeito de um campo magnético. É muito mais difícil. E agora a questão é, se existe torção no espaço-tempo, qual é a interação, quer dizer, qual é o nível, a escala de grandeza, a estimativa dessa energia devido à torção, ou seja, se a torção, se tem uma energia, né, se tem um hamiltoniano, eu posso gerar uma força. Então, se a gente fala de uma equação de força, como é que é a força, o torque gerado pela torção em cima do spin de uma partícula? Porque se você pega, então você pode fazer esse exercício, pode fazer esse exercício. A partícula interage com a torção, então ela tem uma energia de interação. Daí a energia, que é do hamiltoniano, gera as equações de movimento. Então, nas equações de movimento eu vou ver o efeito da torção sob a forma de uma força, de um torque. Então a torção, ela deve gerar um torque no spin da partícula. Se esse torque for detectável, você está detectando o spin da partícula pela sonda gravitacional, não pela sonda eletromagnética. É uma discussão, é uma questão. Mas esse assunto do curso está começando, o nosso curso de eletrodinâmica neutra. Né? Então vou dar uma intervalinha até 2 horas.